Essa é a quinta aula. A gente vai falar sobre um conceito junguiano bastante importante, bem diferente, que chama centroversão. Esse conceito, eu estava até conversando com a Ana agora, é um conceito muito antigo na humanidade. Aristóteles já tinha entendido isso de alguma forma, mas a capacidade de usá-lo de maneira prática, usar em relação à psique, é uma coisa muito mais recente e até onde eu entendi essa questão, só os junguianos conseguiram usar. A centroversão é a tendência de todas as coisas de estabelecer uma unidade das suas partes e de coordenar suas diferenças em sistemas unificados. Isso aqui significa o seguinte: através dessa tendência ao centro, dessa possibilidade que a psique tem de trazer todas as coisas ao centro, ela consegue, sem ter que destruir um ser, sem ter que fragmentar ele, sem ter que se separar, ela consegue sair do centro, buscar informação e voltar ao centro com essa informação sem fragmentação, sem a destruição daquela coisa. O ser humano... a gente fez um curso muito longo de física quântica. E no início do curso de física quântica, o professor abordava o assunto, né, da seguinte forma: o ser humano, para tentar entender, como ele percebia que as coisas grandes eram muito difíceis de entender, ele começou a quebrar. Quando ele quebrava, e quanto mais ele quebrava, menor as partes que ele tinha que entender, e ao mesmo tempo maior a curiosidade para entender as partes menores. E aí a gente chegou num limite tão grande, a gente quebrou as coisas em pedaços tão pequenos. Durante muitos séculos a gente achou que o átomo era a menor parte. Aí depois a gente descobriu que dentro do átomo tem outras partes, apesar de ser muito difícil dividir um átomo. Isso só aconteceu no século XX, com a fissão nuclear. E tudo bem que a hora que aconteceu também a gente conseguiu fazer bombas nucleares, né, bombas atômicas, mas ali começou a fissão. Um pouco antes disso, teoricamente, o ser humano conseguiu perceber que essas partículas menores, especialmente os elétrons, tinham um comportamento de ondas. Então a gente começou a descobrir, de tanto quebrar as coisas, que elas não eram tão sólidas quanto pareciam. À medida que as coisas ficavam mais complicadas, elas se tornavam mais interessantes e mais enigmáticas. A centroversão é um mecanismo, e é uma estrutura teórica, mas é um mecanismo da psique de, mesmo estando dentro do inconsciente, ser capaz de sair do inconsciente, buscar bom, deixa eu explicar de uma maneira mais fácil. A centroversão gera uma forma chamada compensação, gera um instrumento chamado compensação. Ela opera como se fosse um pêndulo. Então, a partir do centro, e para seres humanos mais velhos e mais desenvolvidos, a centroversão opera no ego. Esse complexo do ego é a origem dessa forma da gente entender as coisas e compreender qualquer coisa. Na centroversão, através da centroversão, uma estrutura psíquica sai dela. Por exemplo, se nós considerarmos que o corpo humano é uma manifestação da centroversão e que o nosso meio é um eixo composto pelo cérebro e pela espinha, a hora que nós esticamos o braço para pegar alguma coisa, nós trazemos ao centro e imediatamente, mesmo não trazendo ao centro, os impulsos nervosos vão para o centro, informam o centro que foi tocado. A criança começa a aprender sobre as coisas dessa forma. A gente faz uma videoconferência, estava brincando agora, né, como é necessário que às vezes o telefone esteja mais próximo. E essa é uma representação dessa tendência ao centro. Todas as coisas, para serem compreendidas, elas são compreendidas no centro. O inconsciente coletivo é uma estrutura que por si só contém todas as coisas. Mas para que ele entenda a si mesmo, ele também precisa trazer ao centro daquilo que precisa se compreender. Então, eu vou dar alguns exemplos disso já, que acho que vai ficar um pouco mais fácil para entender. Eu estava explicando para a Ana
que Aristóteles já tinha percebido isso, e Aristóteles considerava que as coisas já eram o que eram desde o momento que existiam. Isso um ser humano, uma pedra, uma árvore ou qualquer coisa. O que ela fazia era desenvolver o potencial que ela tinha até o final do que ela era. E as vidas dos seres humanos também são assim. Nós somos o que nós somos desde o início, só que nós não sabemos. Nós precisamos desenvolver a nossa vida ou passar por todo esse caminho para trazer de novo ao centro e entender de fato o que nós somos. Isso vai acontecer no final da vida. Dependendo da linha de pensamento, da linha teórica, você pode considerar que isso pode acontecer em muitas encarnações ou em nenhuma encarnação, em uma só encarnação, mas ainda assim é um mecanismo que todos os seres já têm a descrição do que são, sem poder ler essa descrição. E essa é uma estrutura... Aristóteles falava o seguinte, ele denominou esse princípio de entelequia, né? É algo que acabou depois dando origem à palavra intelecto. E ele dizia o seguinte, que é a realização plena e completa de uma tendência, potencialidade ou finalidade natural, concluindo um processo transformativo de todo e qualquer ser animado ou inanimado no universo. É o ser em ato, isto é, plenamente realizado, em oposição ao ser em potência. O Aristóteles fala de inteléquia em contraposição a uma teoria platônica de que das ideias e defende que todo ser se desenvolve a partir de uma causa final. Platão dizia que a causa era externa. Então, as coisas se desenvolviam para se adaptar àquilo que elas encontravam no mundo externo. E Aristóteles dizia que não, as coisas se desenvolviam simplesmente pelo que elas são e se desenvolviam de dentro. Então, esse princípio da inteléquia é a primeira vez escrita que os seres humanos definem essa introversão, essa tendência ao centro. Na matemática, especialmente na estatística, quase sempre se usa uma forma de regressão ao centro. Então, nas operações financeiras, nas operações de bolsas de valores, nas operações de hidrologia, na engenharia, uma série de coisas, você tenta traçar linhas médias, sabendo que no meio você não está muito fora da realidade das previsões. Então, há uma tendência de tudo que escapa do centro voltar ao centro. E isso é observado numa série de coisas. Um exemplo legal força centrípeta. Força centrípeta, apesar de existir a força centrífuga que escapa do centro, a centrípeta atrai para o centro. Então, a força centrípeta, por exemplo, no espaço, é fundamental para manter... Ela acaba gerando uma forma de gravidade. A centrífuga gera uma forma de gravidade, mas você precisa ter um centro do qual tudo gira, né, para poder produzir essa forma. Inclusive, a forma dos astronautas se virarem no espaço é através do centro. Eles usam o abdômen e os joelhos, eles ficam em quase posição fetal e jogam o joelho para um lado e para o outro para conseguir girar, porque senão você não consegue nem girar. As pessoas tendem a querer nadar, mas no espaço não dá para nadar porque você não está empurrando nada, né? Como a gente estaria empurrando, a gente empurra água. Então, o único jeito de você se deslocar é através do centro em situações diferentes, por exemplo, nessa questão espacial. O organismo humano e a forma como o feto começa a se criar também é um mecanismo representativo da centroversão. Todas as células se unem tentando chegar ao centro e acabam formando os tecidos, a hora que elas entendem o que são, dependendo de onde elas estão, elas fazem esse mecanismo de formação. Pode falar, Paty. Isso faz muito sentido, porque quando a gente está com dor física, dor na alma, em qualquer tipo de dor, qual é a nossa tendência? É ficar em posição fetal, é ir para o centro da gente para a gente se acolher ali naquele momento, né? Não sei se isso tem a ver ou se é só uma... A gente em tese não falaria sobre isso agora, mas a ideia da doença como caminho está exatamente nesse ponto.
A doença ela vem de uma região que acaba tentando se tornar o centro, e é nesse centro que a gente vai entender o que ela é, com dores, por exemplo, dores abdominais, esse tipo de coisa, as pessoas tendem a voltar à posição fetal. As dores da alma também é uma das formas, você se sente acolhido, você se sente íntegro de novo. É a ideia de voltar ao centro que importa. Para essa introversão em qualquer ser ou em qualquer estrutura, nas estruturas psíquicas também, o que você pode considerar que é uma espécie de pêndulo com uma força elástica muito grande atraindo ao centro. Então, por exemplo, uma dor ou uma doença, esse tipo de coisa te tira do centro, até que em algum ponto você a compreende de uma determinada forma, mesmo que ela venha te matar depois, ou que seja aquela forma de você ir, você fazendo esse mecanismo ou deixando que esse mecanismo aconteça, sem resistir ao mecanismo, sem tentar segurar o pêndulo, ele vai voltar para o centro e a compreensão dele acaba se instalando e de certa forma, não é exatamente a solução do problema em si, mas é a solução da consciência que precisa ser instalada. Então, a gente considera que a única regra fundamental junguiana é a criação da consciência. Então, o sistema inteiro todo o universo quer ser consciente de si mesmo. E o objetivo de tudo isso é criar consciência, quer seja via... Quando a gente começa, por exemplo, a tratar um câncer ou tratar uma doença muito, muito complicada, você aprende palavras novas, encontra médicos novos, encontra exames novos, quer dizer, você sai do centro e vai ter que se acostumar com tudo isso. E à medida que você vai entendendo isso, você começa a recuperar seu centro e mesmo que você não entenda exatamente a doença, você entende a sua interação com essa doença. E até hoje a gente estava falando sobre isso, né, de um rapaz. O que ele te falou, mãe? Qual rapaz? Porto Alegre, câncer de pâncreas. Não estou lembrada. Tá. Mas Gente, eu não sabia que ela era sua mãe. É minha mãe. É minha mãe. Ela estava me contando que esse rapaz com câncer terminal no pâncreas, né, internado no hospital, recebeu o médico e o médico começou a ler todos os lembrei. e lendo todos os exames, falando, olha, seus exames estão perfeitos, está tudo muito bem. E o rapaz falou, né, o senhor falou, é perfeito, porque eu vou morrer com muita saúde, né? Então, há uma... de alguma forma, a hora que você é capaz de brincar com aquilo que vai te matar, é capaz de aceitar o que acontece em você e entender até um certo ponto o que aquilo significava, essa tranquilidade, especialmente para os reencarnacionistas, é perfeita, porque você soluciona dentro do centro, traz ao centro do que nós somos, para a linha junguiana, há um núcleo egóico que permanece, e ele vai se formar de novo, mas aquele núcleo está lá, mas você já trouxe essa tranquilidade para que você não vive exatamente as mesmas experiências de novo. Então, esse mecanismo acontece na vida, acontece nas pequenas experiências, mas também acontece além da vida. Então, ele é um mecanismo que... Ele está por trás de praticamente todo o conhecimento junguiano, mas ele tá por trás da própria origem da vida. Aquilo que eu estava explicando, as células, quando começam a se organizar, elas tendem ao centro. E à medida que elas estão mais distantes do centro, elas começam a se formar como outros tecidos. Então, elas começam a entender que elas estão em posições para se tornarem o centro daquilo que elas são. Então, uma célula que algum dia vai ser uma célula de cabelo, por exemplo, uma célula tronco vai se tornar uma célula de cabelo, quando ela descobrir onde ela está, que ela está na pele, está numa determinada posição, ela vai ser, por exemplo, um pelo diferente de um pelo que está no braço ou de outras partes do corpo. Então, quando ela se torna aquele centro que ela almejava, ela se torna o que é, e aí ela pode se desenvolver. Então, é uma forma, e usando essas metáforas, essas formas de esclarecer isso, fica mais fácil explicar o que é esse mecanismo. Bom, a centroversão se manifesta no organismo como regulação do todo,
como tendência compensatória e sistematizadora. Ela promove a agregação celular e facilita o funcionamento harmonioso de diferentes tecidos celulares e órgãos. Um exemplo que eu acho que o Neumann é quem dá esse exemplo, ele fala da ameba, que a ameba é um sistema muito mais complexo do que simplesmente um sistema de digestão e excreção. Ela tem uma intencionalidade, ela faz alguma coisa, ela precisa de alguma coisa, há um desejo inato dela em se expressar. Nas células do corpo humano também. O mecanismo da centroversão na ameba, por exemplo, a ameba come se estendendo, ela estende pedaços dela, digere, traz aquilo para dentro dela e traz para o centro, voltando à forma original dela. Nos estágios urobóricos que a gente viu na última aula, na forma urobórica dos seres, os seres se confundem com o centro. Eles ainda se percebem como aquele centro e tendem ao próprio centro deles mesmos. O ser humano tendo um ego, o ego, durante um bom tempo, o ego é um dos principais filhos do inconsciente, ao menos do nosso ponto de vista, né, dos seres humanos. Como só nós temos, por enquanto, de fato, um ego desenvolvido, ele, no início, quando criança, esse tipo de bebê ou já nascido, ele entende a mãe como centro. Mas à medida que ele vai se desenvolvendo, ele escapa dessa força da grande mãe e vai em direção ao que seria a mãe mundo, a estrutura externa da mãe. E aí ele começa a desenvolver fases como guerreiros. Esse guerreiro ainda é mágico no início, porque ele não sabe como as coisas acontecem, mas ele já está guerreando, e essas fases vão se desenvolvendo. Mas ele sempre é puxado para aquele centro original, ele sempre é puxado para aquela mãe original. Então ele sempre tem ele sempre precisa voltar àquilo. Quando as pessoas falam que a psicanálise é um exercício de se culpar as mães ou de tentar voltar à mãe, o que elas estão dizendo é que, de fato, há um mecanismo centroversivo que te atrai para a sua origem, e de todos nós. Não é uma questão de você esmiuçar a culpa dos pais ou dos pais originais, mas é a compreensão das estruturas que te formaram. E isso é necessário, não é uma questão de atribuição de culpa ou simplesmente atribuindo a culpa às pessoas que te originaram, dizendo, então eu não preciso fazer mais nada porque isso está resolvido. Em todos os seres humanos, com pais fantásticos ou pais muito ruins, essa tendência ao centro, essa tendência à origem, continua existindo de qualquer forma. Então isso sempre vai ser doloroso, porque a ideia de voltar ao centro é nós deixarmos de ser o que nós somos. Essa é a impressão que o ego tem. Como ele ainda é muito pequeno perto da estrutura que ele representa, ele sempre acha que vai ser fragmentado, destruído, vai perder a individualidade, vai perder as próprias capacidades. Então essa ideia, a centroversão de certa forma nos tranquiliza nesse sentido, dizendo que não, o movimento ele vai ser pendular, você vai voltar tanto quanto você foi, até um centro que esse sim vai ganhar uma nova energia para as suas próximas fases. Então não é algo com o qual a gente realmente deva, apesar de nós nos preocuparmos, não é algo que você deva se preocupar, porque o mecanismo... E essa é uma das tranquilidades do analista. O analista sabe que, por melhor que as coisas estejam indo, elas vão piorar e elas vão melhorar. A grande questão é a produção de consciência nesse processo, nessa diferença entre opostos, nessa junção dos dois lados da experiência. Eu tenho aqui isso aqui também é interessante. Quanto mais primitivo for o nível psíquico, maior a identidade com os eventos corporais que o regem. Assim, as emoções podem provocar alterações imediatas nos sistemas circulatórios e de respiração. Complexos e arquétipos mais profundos podem se manifestar de formas mais violentas, como, por exemplo, as psicoses. Eu estava conversando com algumas pessoas numa festa ontem e elas estavam falando, não sei muito bem porque surgiu esse assunto, mas de medos atávicos, esses medos inexplicáveis e muito fortes e interiores. Então, uma dessas pessoas estava falando do medo de
de lagartixa, que ela sempre, quando vê a lagartixa, né, é que ele sabe desse negócio, mas eu achei outra pessoa que tem esse problema, chama Luciana. Não, não é Luciana, né? É Lu. Muito bom. Bom, mas ela diz o seguinte, que quando ela vê esse tipo de ser, alguma coisa muito profunda nela surge e deixa ela paralisada. Uma outra pessoa estava falando sobre cachorro, que é a mesma situação. Quando tem um cachorro perto, ela simplesmente fica paralisada, né? E a ponto de o cachorro simplesmente ter feito xixi no pé dela, porque ela travou, o cachorro achou que fosse uma árvore, um poste, alguma coisa ali, que ele simplesmente tinha que fazer o que ele tinha que fazer. E ela não consegue explicar isso, né? Porque essas coisas acontecem. Esse é uma forma como o corpo e a psique trazem para um centro que ainda precisa ser explicado, precisa ser muito profundo, muito antigo, que precisa trazer sobre qual alguma luz precisa ser jogada. Mas isso é um trabalho de uma vida, não é um trabalho simples, mas nessa hora o coração dispara, todo o organismo se prepara para lutar ou fugir, a pressão aumenta, e são estruturas. O corpo humano, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? O corpo humano é feito para isso. Ele responde dessa forma e, de certa forma, ele nos informa das emoções que nós mesmos sentimos. Então, ele responde estruturalmente a esse conjunto de emoções, a esse mecanismo, para nos permitir, ao menos no momento seguinte, olhar para isso com um pouco mais de carinho e tentar trazer a consciência necessária, ou produzir a consciência necessária, que somente cada um de nós, no nosso caso específico, podemos fazer. Bom, no início, o corpo representa a totalidade. A centroversão, ela se identifica com o complexo do ego, uma coisa que eu já tinha falado. Uma tribo, de novo, falando de aborígenes, só que desses da Nova Zelândia, não da Austrália. Mas tá certo. Ao menos a origem é parecida. Eles diziam o seguinte: eles percebiam que havia um corpo que era o centro, mas eles consideravam que havia um corpo oculto naquela pessoa que representava um segundo eu. E eles tentavam atender os dois corpos, eles trabalhavam para atender as duas coisas. Eles percebiam que havia uma separação, e a gente está falando de aborígenes, quer dizer, eles ainda não tinham escrita, não tinham leitura, tinham uma fala possível entre eles, muita música, mas a gente está falando de coisas muito antigas, né? Munir, não, até sobre esse conceito aí dos aborígenes, seria algo mais relacionado assim ao que o pessoal tem também sobre o espírito. Temos o corpo material e o espírito. Eles não entendiam como espírito, eles achavam que era uma espécie de eu oculto, mas de fato são os primórdios do que a gente entende como espírito, ou alma, ou aquilo que nos anima, né? Nós temos o espírito hoje como base para tudo aquilo que precisa ser feito em nós, quer dizer, o corpo é um instrumento do espírito, ao menos por uma boa parte da humanidade. Para as pessoas mais, entre aspas, racionais e científicas, é o contrário, o espírito é um resultado das conexões neuronais, das conexões do nosso cérebro, então é uma estrutura invertida. Isso é uma coisa que vem desde que a medicina começou a evoluir um pouco e começou a encontrar o que ela acha que é a origem das coisas. Então, a ideia de consciência, inconsciente, de eu, todas essas coisas estariam no cérebro. Os aborígenes já achavam que não, que era uma outra pessoa, que eles precisavam atender. Se você pensar em, por exemplo, uma vida muito difícil, em que você é obrigado a atender necessidades, digamos, emergências a toda hora, você basicamente não sabia o que ia comer ali, se não achasse alguma coisa para comer, só a ideia de você ter a tranquilidade suficiente para perceber que alguma outra coisa falava no seu ouvido, né, que alguma outra coisa existia, já é fantástico, né, para seres tão antigos, né? Nós acabamos deturpando um pouco esse tipo de conceito, um pouco depois do iluminismo, em que vem a ideia de que todas as coisas emergem do cérebro e só o cérebro importa nessa estrutura. A ideia de que sem memórias nós não somos nada.
né? Então, para as linhas analíticas, especialmente para a linha junguiana, isso não é verdade, né? Não, até porque se isso fosse verdade, né, com o desligamento das memórias, todas as pessoas se tornariam iguais, e mesmo assim elas não se tornam iguais. Mesmo com Alzheimer avançadíssimo, mesmo com demências importantes, interessantemente, até em coma as pessoas não são iguais. Elas são diferentes, elas têm características diferentes, elas nunca são iguais em hipótese nenhuma, a não ser nas considerações científicas atuais. Aí todo mundo é igual. Então, por exemplo, a medicina tem uma mania muito feia de tentar usar estatística para explicar uma série de coisas, e para simplificar a estatística, os homens são as bases de todas as pesquisas médicas. Eles basicamente não usam as mulheres porque as mulheres têm ciclos hormonais complexos, e esses ciclos tornam as pesquisas muito difíceis. Você sempre pode dizer que aquilo aconteceu não pelo remédio, mas por outra coisa. Então, por exemplo, qualquer pesquisa que fosse passar de um mês ou passar de 20 dias, precisaria ter um homem como base. Então, inclusive, eles chegaram a testar hormônios femininos em homens para saber qual seria o efeito, porque eles não podiam testar em mulheres. Pílulas anticoncepcionais foram testadas assim, eles testavam em homens para saber se aquilo podia provocar coágulo, podia matar, podia causar qualquer problema. E hoje, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais têm um monte de problemas associados, porque quando testaram em alguém para qual aquilo não ia funcionar exatamente do mesmo jeito, né? As mulheres têm muitos outros órgãos que os homens não têm, e têm ciclos hormonais que não funcionam do mesmo jeito. Então, esse conjunto de ideias, a ideia disso que eu estou falando é tentar explicar como a hora que o centro muda, especialmente para esse tipo de consideração, você sabe que vai haver um retorno. Então, é só uma escapatória do centro principal, quer dizer, a ideia de que não há um espírito, que o espírito está no corpo, e não o corpo como algo pertencente ao espírito, que vai acabar voltando e sendo compreendido de outra forma. Hoje, por exemplo, a nossa revolução industrial atual é uma revolução industrial que tenta personalizar todos os produtos. A primeira revolução industrial tentou criar em massa produtos iguais. As revoluções atuais nas indústrias tentam criar produtos personalizados para cada pessoa. E possivelmente isso vai acontecer cada vez com mais força, né? com mais caracterização. E a gente vai acabar tendo os produtos que nós precisamos e não que a indústria produza de uma forma ou de outra. Essas formas de impressoras 3D e de uma série de outras coisas, a inteligência artificial agora podendo simplificar coisas muito mais complexas. Então a gente vai acabar voltando a essa unidade central. Aqui é o seguinte: as manifestações da centroversão no inconsciente são patologias, ideias fixas, compulsões, manias, estados de possessão. No lado consciente, a normalização da vida, o amor, o trabalho, o patriotismo. Esse tipo de ideia é uma ideia que ele usa, até um pouco discutível num determinado aspecto, para explicar como esse movimento pendulatório acontece. Então, se de um lado você manifesta, por exemplo, você manifesta um patriotismo exagerado, ou manifesta, aliás, o próprio patriotismo por si só, digamos, num sentido universal, já é exagerado. No inconsciente, você vai ter outros problemas. Então, se de um lado você é muito patriota, do outro lado você tende a ter compulsões, manias, os estados de possessão, ideias fixas. Mesmo coisas que parecem mais óbvias, como o amor, ele não funciona tão bem assim. No inconsciente, ele produz uma série de coisas. O estado de amor, especialmente a paixão, né, ela produz no inconsciente coisas muito parecidas também com compulsões, com manias, com estados de possessão, com coisas dessa forma. A gente pode falar disso um pouco depois. Bom, a centroversão, esse é um ponto interessante. A centroversão age no sentido de impedir a estagnação do ego, afastando do inconsciente urobórico.
Esse mecanismo, como ele propõe um pêndulo, como ele propõe um movimento, ele nos impede de sermos comidos de novo pelo inconsciente. Então, a estrutura que nós somos, o complexo que nós representamos, ele permanece em movimento através desse mecanismo pendulatório. Ele vai para um lado, volta, passa pelo centro, vai para o outro lado, volta de novo, e assim esse centro vai adquirindo informação, e à medida que ele adquire informação, ele fica cada vez mais forte. Ele não adquire só a informação, ele adquire a energia necessária para processar a próxima informação. Então, é um mecanismo também autocriador. Ele é um mecanismo que cria o próximo movimento. Quando um bebê consegue controlar a partes do corpo para pegar alguma coisa, você tem um mundo inteiro se formando. Ele começa a pegar aquela coisa, a tentar usar aquela coisa para defini-la e definir a si mesmo. Fala, Cris. Vocês estão me ouvindo? Então. Sim. Eu vou aproveitar isso que o Munir comentou e para falar que eu estava conversando essa semana com a Ana e ela estava descrevendo uma sensação que acho que todo mundo que faz terapia tem, né? Não só quem faz terapia, mas muitas vezes a gente percebe que a gente avançou em determinadas esferas da nossa vida. Em algum momento a gente tem a sensação que a gente regressou, né? Que está tudo igual. Que a gente regressou ou regrediu àquele estado anterior. E o que eu estava falando para ela é que isso é uma demonstração da centroversão, porque em algum ponto você precisou retornar com novos instrumentos para esclarecer aquele ponto que ficou falho. Então a gente sempre faz esse movimento, mesmo que dê a sensação de que voltou a ser como antes, ou que a gente não andou, não é verdade, porque a gente vai voltar para aquele estado anterior, vai esclarecer aquilo que ficou incógnito, e depois a gente volta, a gente avança, só que esse movimento é muito mais rápido. Então, de novo, Ana, né, como a gente tinha falado, é só uma sensação. Então, não... E é obrigatória. Não há como evoluir sem voltar ao centro, sem fazer o trajeto oposto. Você não consegue só ir para frente, você precisa voltar. É que a gente tem um conceito de tempo que complica essa situação. Então você acha, eu estou muito tempo fazendo isso. Só que a ideia é que quando você entende o que você precisa entender, todas essas coisas, mesmo tempo, se resolvam. E você consiga avançar percebendo que o passado muda e o futuro muda. Porque como o movimento é pendular e o próprio centro muda, tudo muda. Então, quando acontece é muito legal, não é obviamente... Não é tão legal, não. A centroversão é necessária nesse sistema, porque senão nada se fixa. Você pode tentar aprender o pêndulo de um lado, mas a força com que ele vai voltar para o outro lado vai ser cada vez maior. Então, não há... Esse é um ponto, e é aquele negócio... Tribos antigas meio que aprendiam a conviver com essas situações. A gente estava discutindo uma vez numa aula de junguiana sobre a questão dos índios, como eles lidam com a raiva das crianças, né? E em várias tribos brasileiras eles têm essa característica brasileira, né? Bom, ao menos que habitam o Brasil, né? Que não era Brasil quando eles habitavam, mas eles faziam o seguinte: eles deixavam quando uma criança tinha um ataque de raiva, eles ajudavam o ataque de raiva. Eles, por exemplo, eles iam quebrar cumbucas, né? Quebrar pratos, ou as cumbucas deles. As índias e os índios ajudavam e davam mais, falando, não, vai quebrar até passar, porque você precisa passar por essa fase. Quanto mais rápido esse movimento, mais rápido você chega à próxima fase, mais rápido aquele centro se informa, porque uma hora ele vai cansar de quebrar cumbuca, né? Não dá para quebrar indiscriminadamente. Então, uma hora ele se cansa daquilo e ali ele começa a entender o que ele precisa, realmente o que ele precisa fazer. Óbvio que um ataque de raiva nesse aspecto é um retorno às situações anteriores, mas assim que ele conseguir voltar ao centro, e o movimento vai acontecer, ele vai voltar ao centro, ao invés de você resistir ali, tentar segurar, tentar prender, tentar fazer alguma coisa, os índios tinham essa sabedoria de simplesmente ajudá-lo a fazer o que ele precisava fazer. No nosso tipo de sociedade, isso não é muito adequado, mas você pode usar formas psicológicas de fazer algo semelhante. Então,
Nós temos muito mais regras e muito mais estruturas que tendem a nos defender desse tipo de coisa. Então, se você sair quebrando um prato no restaurante, além de você ter que pagar os pratos, você vai ser contido muito rapidamente. Mas a ideia de saber por que foi que você teve que quebrar tanto prato, por que você fez aquilo, é o que de fato interessa para a psique. Tanto faz se a indústria de prato vai ganhar mais dinheiro porque está vendendo mais prato, o restaurante vai ficar com problemas porque não tem prato para entregar comida. Mas o que interessa para aquela pessoa e para o movimento da psique é porque aquilo aconteceu, quer dizer, o que levou ela àquele... A não ser que seja restaurante grego. Eu ia falar isso agora. Mas esse restaurante grego, quando nós fomos à Grécia e eles davam limite de pratos que você podia quebrar, porque provavelmente o que acontecia é que algumas pessoas começavam a quebrar tudo. E eles te falavam claramente, não é este prato que você está comendo que você vai quebrar. Fica tranquilo que a gente vai te dar os pratos para quebrar, mas não são esses, são outros. Então, eu já tinha uma escolha de prato ali para falar, você não vai quebrar os pratos bons, vai quebrar só os ruins. É só para manter a tradição. É só para manter. Não sei de onde é que os gregos tiraram essa ideia, né, de quebrar tantos pratos. Aliás, eu não lembro. Eles até explicaram na época. Bom, a consciência inicialmente sente o inconsciente representado pela grande mãe como devorador. Mas uma vez que atinge a maturidade e se dirige à sua totalidade, as coisas se acalmam e o medo da destruição já não é determinante. E esse é o ponto. Quanto menor a consciência, quanto mais fraca, mais ela acha e se lembra que vai ser devorada por uma estrutura muito maior que ela. Então ela tende a se defender. O ego e a consciência do ego tende a se defender do inconsciente. Mas uma vez que a gente avança, entende um pouco melhor as coisas, a gente entende que isso não vai acontecer porque o mecanismo funciona exatamente dessa forma. Você não está ali para ser devorado, mas você está ali para trazer a consciência daquilo que você precisa trazer e só você pode fazer. No período inicial, a percepção de imagens resulta numa imediata ação reflexa, porque a consciência é passiva em relação ao corpo e não superior a ele. Nessa fase, as funções sensação e intuição, uma coisa que a gente vai ver um pouco depois o que são as primeiras a aparecer. Aqui a gente está falando, por exemplo, quando uma criança vê uma outra pessoa, ela pode rir ou chorar imediatamente, ela responde imediatamente. Quando o ego é mais incipiente, o corpo é quem responde, e a criança depois descobre que está rindo ou que está chorando, ou o que foi que aconteceu. Então ela começa a ganhar um certo controle sobre como o corpo responde. E esse é um mecanismo centroversivo. A tendência urobórica do inconsciente de reabsorver tudo que é criado e devolver renovado e transformado é repetida em um nível superior pelo ego e sua consciência. E é isso que a gente estava falando, Ana. Quando você volta a essa possibilidade, essa tendência do Ouroboros, ou de voltar ao Ouroboros e ser reabsorvido. Mas, à medida que o ego se desenvolve, a consciência e a própria centroversão não permite que isso aconteça. Então, era muito mais fácil, e um índio teria que realmente morrer muito antes do que nós, porque o mecanismo dele, o movimento pendular, o levava muito mais para dentro do inconsciente. Ali ele não era mais possível como consciência, né, daquele ser. Eles ainda eram formas mais grupais. Não... O que eu vou falar parece estranho, mas, por exemplo, os peixes têm essa característica, cardumes de peixes têm essa característica de serem seres coletivos. Quanto mais simples o ego, quanto menos consciência, mais coletivo a gente é. Para nós, hoje, por exemplo, se você pegar grandes movimentos, por exemplo, torcidas organizadas, as pessoas ali se comportam como peixes destrutivos, mas se comportam muito mais como peixes do que como seres que elas de fato são. Essa ideia, nisso a gente vai explicar depois porque acontece, essa ideia que a consciência regride em grupo. Então, Jung, por exemplo, era muito contrário a terapias em grupo, né? Mas há formas hoje, a gente entende outras formas de se fazer isso, em que a regressão não é tão grande. Ainda assim, em todos os grupos, para que você respeite o outro, você precisa deixar um pouco a sua individualidade. Então, as tendências grupais têm uma redução da consciência média durante a instalação do grupo, mas se você consegue
centroversivamente voltar ao que você é e perceber o que você deixou de ser naquele grupo, você começa também a criar consciência disso e melhorar a sua estrutura consciente. Em grupo deve também muito acontecer o que a gente chama de efeito manada, né? Sim. E o efeito manada não são só para manadas de animais, para manadas de pessoas. Sim. Aconteceu, eu acho que em Recife, há relativamente pouco tempo, que algumas pessoas... Era uma corrida noturna, né? Uma corrida assim, muita gente estava correndo. Você lembra disso, né? É trágico, mas é engraçado assim, o tipo de interpretação. Pode falar. Então, o que aconteceu é que algumas pessoas estavam correndo, pessoas que estavam em bares acharam que aquilo era um assalto ou uma forma... Todo mundo saiu dos bares correndo e começaram a correr junto. E quem estava correndo não sabia o que estava acontecendo. Por que está todo mundo vindo atrás de mim? Né? O que está vendo aqui? E as pessoas não sabiam do que elas estavam correndo, simplesmente que elas tinham que correr. Então, era uma... Elas pensaram que era assalto. Elas acharam que era um arrastão. Mas, assim, elas acharam porque elas criaram a hipótese do arrastão muito antes delas pensarem no arrastão. Mas depois que elas correram e todo mundo estava correndo, falaram, não sou eu que vou ficar parado. Eu vou junto para ver o que está acontecendo. Gente, que doideira, que doideira. Eu confesso que às vezes eu paro na rua, na Avenida da Praia e olho para cima dos prédios. Começa uma galera a parar também e olhar. É muito engraçado isso. Você pode ter certeza que eles estão esperando alguém se jogar ou cair alguma coisa lá de cima. As pessoas vão criar teorias, né? Elas sempre criam. O Neumann fala que... Ele fala no livro Psicologia Profunda e Nova Ética, se eu não me engano. Ele fala que as pessoas em grupo têm um abaixamento do nível de consciência. Por isso elas são capazes de fazer coisas, cometer atos, às vezes atos bem atrozes, né? Porque elas estão em grupo, coisas que elas não fariam se estivessem sozinhas. E a gente vê bem isso, né? Como em torcidas de futebol ou outros eventos mais populares, né? Mais massificados. Isso é bastante comum. Mas olha o desafio, né, nosso, porque somos seres coletivos, né? No final das contas, a gente tem que viver no coletivo. Que desafiador, né? Mas a gente precisa se diferenciar nos aspectos psíquicos. Muitas pessoas, né, ou muitas culturas, as pessoas ainda vivem como um grande ego coletivo. Você tem sociedades em que você precisa adotar um determinado tipo de comportamento para poder ser aceito. Não é diferente das tribos antigas, em que se alguém ousasse fazer algo que a tribo não aceitasse, que aquele coletivo não aceitasse, esse indivíduo era expulso. Sim. E a gente vê isso ainda hoje, né? Tem países, por exemplo, como a Albânia, que eles têm guerras familiares, né? Disputas familiares, em que até as crianças são assassinadas. Porque se uma pessoa de uma família é assassinada, eles se julgam no direito de matar qualquer membro da família rival. E a gente vê isso acontecendo em vários lugares, em várias estruturas sociais. Porque Sim. As pessoas não se diferenciam. Aqui no Brasil mesmo, né, comum entre nós latinos, as famílias começam a se meter na vida de uma pessoa, de um membro da família, dizendo como essa pessoa deve se comportar, o que ela deve fazer, e todo mundo se julga no direito de dar palpite em como a outra pessoa deve viver, porque eles interpretam que se aquele membro é da família, essa família esse indivíduo tem que viver, ou tem que se comportar de acordo com as determinações do grupo. Então, quer dizer, você não tem direito à sua individualidade. E o que eu acho louco, pessoal, teve uma época que isso foi muito moda, né? Até hoje eu vejo algumas pessoas falando de intervenção ainda, né? Você ir lá intervir numa pessoa para que, enfim, ou ela pare de tomar tal atitude, mas todo mundo se mobiliza, a família inteira se mobiliza. Enfim, energia colocada, né, em cima dessa pessoa, porque a família quer que ela tenha um comportamento que a família aprove. Essa é uma ideia das linhas comportamentais, das linhas psicológicas comportamentais, e por incrível que pareça, é uma evolução do que se fazia antes. Antes você forçava a situação, por exemplo, se a gente voltar um pouco à metade do século XX, a lobotomia. Então, se a pessoa tinha um comportamento muito divergente, ela ganhava uma lobotomia em 5 minutos.
né? Era internada em alguma estrutura. Quando Freud começou, normalmente o destino de mulheres que tinham problemas mais psicológicos mais graves era ficar internada pro resto da vida. Ela ficava... Ela nem precisava ter problema, ela só você precisava pensar diferente ou não aceitar as regras da sociedade, que não é diferente do que se fazia na Idade Média, né, onde as mulheres que saíam do que era determinado pela sociedade eram queimadas como bruxas. Então, de certa forma, a intervenção é ruim, mas ainda assim é uma técnica melhor do que as antigas, né? Mais antigas. Então, a gente tem uma evolução, né? As coisas acontecem de uma... Assim como os remédios psiquiátricos são uma evolução da lobotomia, mas a ideia é de acalmar, né? Digamos, limitar as ações da pessoa. O remédio atual, o frontal, é um remédio que é considerado uma lobotomia química. Só que é uma lobotomia química. Por ser química, ele é reversível. Se você não morrer tomando frontal, porque um dos efeitos colaterais é uma parada cardiorrespiratória. Normalmente começa com a parada respiratória e depois vem uma parada cardíaca, porque não há mais oxigênio. Mas o frontal é uma ideia de lobotomia química reversível. Então, em tese, a gente não precisa mais simplesmente tirar seu lóbulo frontal, a gente dá um remedinho aqui e você já não tem mais desejos nenhum. E aí vem o problema, se você não tem desejos, você está simplesmente no centro do que você é, sem nenhuma consciência do que é, não há mais essa força pendular que nos move. Então, mas ainda assim para a psiquiatria é aparentemente uma forma razoável de lidar com isso. Eu já conheci pessoas que usaram, e usavam bastante. Ou usava para dormir, ou usava para alguma outra coisa. E depois de um ponto era a esposa quem conduzia a pessoa, porque ela não conseguia mais nem se conduzir. A esposa tinha que levar, colocar a pessoa sentadinha lá, você trabalha aqui, você faz isso, faz aquilo. Essa parte a gente está terminando essas partes, mas esse aqui é um assunto interessante. O sistema nervoso, em especial o sistema cérebro-espinhal, cujo expoente principal é a consciência, é um sistema orgânico criado pelo inconsciente que se destina a equilibrar os mundos exterior e interior. Esse sistema não apenas reage a estímulos exteriores, mas gera movimentos espontâneos, representando impulsos e complexos que precisam ser reconhecidos pelo ego e conscientizados. Dor e desconforto estão entre os primeiros fatores criadores de consciência, funcionam como sinais de alarme enviados pelo mecanismo da centroversão. Eu estava vendo, coincidentemente, ontem, uma matéria de um fisiculturista que morreu de soluço. Ele teve soluço, ninguém sabe por quê, ele teve soluço durante 4 meses. E ele disse que o problema dele é que o soluço acordava à noite, então ele acordava por causa do soluço, então as noites dele viraram noites fragmentadas. E ele decidiu que mesmo daquele jeito, ele se consultou, foi num monte de médicos, tentou um monte de coisa, como não deu, ele resolveu viver a vida dele do jeito que estava, com soluço. E num desses soluços ele teve um ataque cardíaco e morreu. Morreu na esteira, inclusive. Ele estava treinando na esteira porque ele resolveu levar uma vida normal, só que uma vida normal não era mais adequada para quem estava com aquela situação, né? Quem estava com esse desconforto, com esse incômodo. Havia uma coisa muito mais importante a ser vista ali e ele acabou morrendo de soluço. Então, essas mortes estranhas, né? A morte não precisa ser estranha, mas a dor e o desconforto que a gente sente no corpo sempre nos impulsiona a uma tentativa de solução. Hoje a gente tem soluções complicadas, porque fazer esses remédios foi muito complicado, mas a gente tem um monte de remédios que se destinam a tirar essas dores. Mas eu até lembro, eu tenho uma má formação em alguns vasos sanguíneos e a gente ia subir um vulcão, e eu estava treinando para subir o vulcão, né, para conseguir subir o vulcão melhor, e saiu uma bolinha no dedo do pé, uma bolinha esquisita. Eu estava no Einstein, e o pessoal do Einstein, 6 médicos foram apertar. E no final das contas, por mais que eles apertassem, a bolinha não ia sumir, só que doía doidado, porque já tinha uma bolinha que estava doendo, como ninguém sabia o que era, eles apertavam, nos exames aparecia muito pouco, mas era visível, você conseguia ver, porque era uma ligação entre um vaso, chama hemangioma, é uma ligação entre uma artéria e uma veia, na ponta de um dos dedos do pé.
todo mundo tem isso em algum lugar, isso pode se manifestar ou não, algumas pessoas têm no rosto, tem em áreas que precisam ser operados, só que é uma operação muito específica, e você só faz realmente se precisar muito. Mas como aqueles médicos não sabiam o que eram, eles apertaram tanto que eu me convenci que eu estava melhorando assim que eu escapei deles para eles deixarem de apertar, porque a dor passou, falando, não, tá bom, eu não volto mais daqui de jeito nenhum para tentar resolver, porque eles vão apertar até sair ou até chegar a alguma conclusão que não ia acontecer apertando, né? Então, depois de muito tempo, eu consegui achar uma pessoa em São Paulo, recomendada por um médico em Barueri, que era especialista nesse tipo de coisa, que só ela tinha a mão suficientemente firme para fazer uma ultrassom específica. Ela usava uns 10 travesseiros assim, para fazer uma ultrassom específica, para conseguir ver os vasos se conectando e ter certeza que era um hemangioma e saber como operar caso precisasse. Mas, quer dizer, eu tive que me movimentar por 2 cidades, por um monte de médicos, por um monte de exames. Em tomografia isso não aparece, em ressonância isso não aparece. Eles não sabiam nem como posicionar o corpo para que esse defeito aparecesse, apesar de ser visível, né? Do lado de fora você vê uma bolinha grande no dedo roxa. E eles não conseguiam fazer os exames para isso, porque ninguém nunca tinha pensado em como fazer os exames. Essa semana, uma pessoa me falou que tinha 2 hemangiomas no cérebro. Acontece. São essa união de veias e artérias onde não devia acontecer, pode acontecer, mas você nasce com isso. Se isso causar, porque, por exemplo, a veia é muito mais fraca do que uma artéria, o sangue arterial passa com muito mais força. Se isso acontece com muita força para dentro da veia, pode romper a veia, e aí você tem um derrame, por exemplo, se for no cérebro, um derrame em qualquer lugar, se for no cérebro é pior, mas pode ficar assim para o resto da vida. Ele atinge um certo ponto de equilíbrio e fica assim, sem muito problema. Mas as pessoas se mexem quando uma dor desse tipo, um incômodo aparece, as pessoas se mexem para tentar ganhar consciência sobre aquilo. A forma como a gente usa hoje é a medicina. Nem todo mundo, há outras formas, né? Mas nem todo mundo, mas muita gente usa a nossa sociedade, a base é médica para tentar solucionar esse tipo de problema. Eu acho que o que tínhamos sobre essa introversão por hoje é isso aí. Então, eu até tinha trazido um gráfico, mas Ninguém vai querer ver isso. Não. Mostra o gráfico para você, só para mostra aí na câmera. Isso aqui é um gráfico do mercado financeiro, do mercado de ações, mostrando como, por mais estranho, por mais caótico que o movimento pareça, sempre há uma reversão à média. Ele sempre, depois dos exageros para cima ou para baixo, né, o preço fica muito caro, o preço fica muito barato, ele tende a voltar à média histórica dele. E isso acontece por um mecanismo psicológico, é um mecanismo centroversivo, mas o que acontece é que os mercados, eles agem como manada, o efeito é manada. Então, quando o preço de alguma coisa está subindo, as pessoas têm medo de ficar de fora. Falam, não, eu preciso comprar, porque o preço vai subir, aí eu ganho. Então, quando muita gente compra, depois de um tempo de muita gente comprando, as pessoas vão falar, mas por que eu estou correndo junto com essa manada? Por que eu comprei esse negócio? Né? O que eu estou fazendo com isso aqui? E a hora que essa consciência se instala, o preço cai. E aí um monte de gente que comprou que não sabia vende desesperadamente porque vai deixar de ter os seus lucros. A hora que você vende demais, as pessoas que sabem o que são aquilo começam a comprar de novo. Quando elas compram de novo, você volta à média. Então, esse mecanismo centroversivo, mesmo no mercado de ações, o que se chama de mercados perfeitos, né, ele vai se corrigir. O sobrepreço, o exagero das pessoas na euforia e o exagero das pessoas no medo vai ser corrigido. E os mercados sabem disso e muita gente investe dessa forma, sabendo que tudo que escapa da média vai voltar para a média. Tanto faz se escape para trás ou para frente, para cima ou para baixo. Mas vai voltar à média e é uma das grandes formas de operação nos mercados financeiros. Então,
E é engraçado, porque esse é o mecanismo. Mesmo a medicina tem essa questão. A gente já discutiu um pouco, né, sobre medicina preventiva. A medicina ficou tão preventiva, que ela quase produz as próprias doenças. Então, é uma estrutura que precisa de digamos, há um limite de exames que a gente pode fazer. Você não vai fazer exames todos os dias, você não vai fazer uma mamografia todos os dias, né? Ou fazer demais acaba produzindo, por exemplo, a mamografia, além de espremer o seio, ela tem uma irradiação relativamente importante. Se você faz isso demais, você tende a machucar. E machucando, você produz o resultado que você não queria, que era achar o nódulo ou achar alguma coisa. Então, hoje, o excesso de busca sobre a prevenção acaba criando as próprias doenças que a gente está tentando prevenir. É tanto médico, é tanto exame, é tanta doença, que você acaba ficando doente só por tentar prevenir a doença. E isso também você alimenta, né, um monte de indústria aí de vampiro, né? Porque tem a indústria farmacêutica e tem a indústria hospitalar e os seguros saúde, e é bom para todo mundo, menos para quem está ali doente e para a família, né? Hoje esse sistema virou uma espécie de religião e uma espécie de forma de governo. Através da medicina, você determina o que as pessoas devem fazer, como elas devem ser e a que elas devem obedecer. Então, por exemplo, hoje um dos grandes desejos do brasileiro é ter plano de saúde. Mas é um dos grandes desejos porque o SUS tem um atendimento relativamente inadequado, não absolutamente inadequado, mas relativamente inadequado. Muitas das soluções para muitos problemas não estão no SUS, né? O SUS ele é um sistema gigante, mas ele enrola tanto os atendimentos, ele demora tanto que muitas vezes você tem a solução ali dentro, você só não consegue chegar a ela, né? Você vai nadar e morrer na praia, porque é algo que acontece com uma certa frequência nesse tipo de sistema. Então, as soluções estão disponíveis, mas não estão disponíveis para você quando precisa. E essa é uma coisa. Eu já via com o meu pai, por exemplo, uma vez ele fez um exame de Holter e o médico chegou à conclusão que ele morria várias vezes durante a noite, que ele precisava colocar um marca-passo. E era uma época muito próxima à época de Natal, né? E aí a gente conversou com o cardiologista falou de jeito nenhum, isso aqui é erro do equipamento, não tem nada que fazer algo parecido, não é Isso é um absurdo, é o médico que está tentando simplesmente pagar as contas. É óbvio, a gente está falando nesse caso de exceções, mas essas exceções também têm uma característica centroversiva. Em compensação, você tem cardiologistas, por exemplo, operam quem não pode pagar do jeito que der. Eles vão fazer de qualquer forma e vão fazer com muito cuidado, com muito carinho. Então, há outras formas, há outras coisas, mas os dois, um e outro, fazem parte do mesmo mecanismo centroversivo. Ainda o que falta em nós é a consciência sobre nós mesmos. Então, a gente ainda precisa terceirizar isso vai durar ainda muitos séculos ou milênios, até que a gente comece a entender isso melhor. Eu achava, quando eu era, não criança, mas jovem, que hoje em dia a gente já teria, por exemplo, nanorobôs fazendo esse trabalho médico. E ao invés de você fazer cirurgia, esses robôs reparariam o que precisam ser reparado. Mas a gente ainda está muito longe disso. E um dos motivos para isso não funcionar muito bem, a tecnologia é muito difícil, a inteligência desses sistemas é difícil, mas um dos maiores problemas é que possivelmente esses robôs seriam usados primeiro para a guerra. Então, você usaria esses robôs simplesmente para acabar com o seu inimigo. Deixa como uma espécie de guerra biológica, tecnológica. Então, os países fizeram acordos para que os nanorobôs não fossem empregados dessa forma. E aí uma grande parte dessa grande possibilidade está atrasada porque há uma grande possibilidade do uso para o mal. Mas o ser humano, antes de usar nanorobôs, a possibilidade, já usa vírus e faz guerra biológica. A gente já teve inúmeros casos assim. A guerra biológica é algo que aconteceu e hoje a gente faz a guerra química. Agora Israel está sendo acusado de usar fósforo branco
contra os palestinos. Na Idade Média já existia guerra biológica. Eles pegavam pessoas contaminadas com varíola e jogavam nas catapultas para dentro das cidades que eles queriam conquistar. Então eles já tinham esse tipo de ideia. Os próprios índios, né? Com os próprios índios também. Os japoneses usaram isso em guerras contra a China, os chineses usaram em guerras contra todo mundo com pulgas. Com pulgas, é isso que eu ia falar. Era uma coisa horrorosa que foi feita. Isso no século XVIII, então já eram coisas estranhas. Então a gente acaba desenvolvendo, as grandes ideias aparecem, mas elas têm o lado contrário. Por exemplo, a questão da fissão nuclear. A fissão nuclear é fantástica em vários sentidos, tem uma possibilidade fantástica, mas é muito difícil confiar no ser humano que ele vai guardar esse lixo corretamente, que ele vai operar essas usinas bem e que não vai ficar usando isso para... Uma das coisas, por exemplo, que o Putin fez nos ataques à Ucrânia foi atacar usinas nucleares, e ali o medo ficou muito grande. Você está dando tiro no reator nuclear. Isso não vai ser um problema só para a Ucrânia, isso vai ser um problema para a Europa inteira, isso vai ser um problema para boa parte da Rússia. Mas ele fez isso, ele mandou atirarem numa usina nuclear para que as pessoas desocupassem aquela usina e ele pudesse controlar aquela usina, falar, olha, eu sou mais maluco que vocês. Então é uma forma, em compensação, o resto do mundo se une para tentar agora solucionar o problema desse tipo de ego megalomaníaco que funciona dessa forma. Então o mundo nunca tinha criado barreiras tão grandes e formas financeiras tão grandes de atingir um país como, digamos, um país com a ideia de que ele pode conquistar muita coisa através da força. Então, a Rússia ficou numa situação super isolada e super complicada. Então, há uma contrapartida a tudo que se faz, de bom e de ruim. E o mecanismo está sempre no meio, nem o bom é absoluto e nem o ruim é absoluto. Essas coisas geram os lados contrários, o movimento é pendular, você vai sair de um centro, você vai sair do centro impulsionado pelo próprio centro. O centro vai criar a energia necessária para esse movimento. No ser humano, isso é mais notável no ego. O ego é quem tem essa característica. Só em crianças ou seres humanos muito básicos é que você vê isso em outras estruturas. É como se partes do corpo tivessem vontades próprias, né? Como se a mão fosse fazer coisas. Aliás, a gente até vê isso na gente mesmo. Quando você vai, por exemplo, pegar comida em buffet, muitas vezes você acaba pegando coisas que você não queria pegar, mas está lá, pega e acaba tendo que comer porque já colocou no prato, mas há uma espécie, que nem os aborígenes da Nova Zelândia, há uma espécie de segundo eu trabalhando ali, né? Querendo coisas que você nem sabe o que quer. Mas às vezes a gente faz isso, né? Você faz coisas que depois você fica se perguntando por que foi que você fez. Né? O que estava se passando na sua cabeça naquele momento? Você nem consegue muitas vezes dizer. E a gente faz isso ainda. É verdade. Eu lembro mais dessas situações aí na adolescência, né? Acho que adolescente faz muito isso de agir. Quando você está ainda sem noção do que você é, né? Nessa formação, nessa procura do eu, acho que deve ficar muito mais evidente esse movimento aí de centroversão nos adolescentes, porque eu estou lembrando, você está comentando aí situações, eu só estou vendo na minha cabeça. Para o adolescente, não, né? Mas olhando de fora, você tem toda a razão. Você olha porque você sabe que o adolescente vai ter ciclos rápidos e, às vezes, muito extremos, né? É verdade, mas e acontece mesmo assim. Porque esse mecanismo também, ele acaba se corrigindo com o tempo. Você começa a entender as batalhas que são suas para serem lutadas, você começa a se tranquilizar e é um movimento. Obviamente não todo mundo, por exemplo, o Putin, que nem a gente estava falando, não, ele achou que ele tinha que destruir os países vizinhos e criar um problema enorme. Ele resolveu criar a Grande Mãe, ele estava tentando voltar à Grande Mãe Rússia, ele está tentando voltar às mesmas estruturas da União Soviética. E Só uma coisa interessante, pegando isso que você falou, a gente já falou em outras aulas que tudo é uma metáfora. E nós fazemos o que fazemos por uma questão projetiva. Então, quando o Munir comentou do Putin tentando voltar à Grande Mãe, não é diferente.
ele busca formar uma estrutura que os russos ainda estão muito presos, que é na estrutura da grande mãe. Ele literaliza isso. Ele não entende que é uma questão dele. Ele tem uma busca materna ali muito importante. Assim como aquele Elon Musk com a ideia de colocar o ser humano em Marte, como se isso fosse um planeta backup, é a ideia também de ir para o... Ali tem não só uma fuga da grande mãe na ideia dele, como uma busca por um pai. Marte, ele tem a representação simbólica de uma figura masculina, não é feminina. É por isso que eu não acredito que Marte possa ter vida nesse sentido. Nunca vai ser como a Terra. Por mais que tenham teorias sobre transformar Marte em algo semelhante à Terra, não é possível. Marte é um planeta estéril, ele não tem nada de feminino. A gente sabe que para ter vida precisam de 2 elementos, né? O principal é água e terra, que simbolicamente são associadas ao feminino. Marte, na mitologia, é um deus guerreiro, ele é um deus masculino. Nesse ponto, é interessante que o Elon Musk, por exemplo, tinha um pai extremamente agressivo e o pai dizia que ele tinha que ser agressivo com os filhos para que os filhos fossem fortes e pudessem se defender. Então, ele dava grandes surras nos filhos e mandava os filhos para acampamentos especiais na África do Sul, em que os mais fortes batiam nos mais fracos e você só ia conseguir comida, digamos, nesse acampamento a regra era a seguinte: você pode pegar comida de quem você quiser se você for capaz de pegar. E os filhos acharam aquilo um absurdo, mas o pai mandou diversas vezes os dois, né, o Elon Musk e o irmão, para esse acampamento para que eles aprendessem a serem fortes. Era a ideia dele de um homem que podia resolver as coisas com os próprios punhos, né? Isso era um homem importante. E o pai é orgulhoso disso. Ele acha que ele tinha feito uma grande coisa, tinha feito um sistema para deixar, e agora o filho é forte, mesmo que não fale com ele. E é interessante porque ele tem essa questão com a mãe, primeiro que assim, ele tem um monte de mulher, mas ele não fica com nenhuma. E eu achei interessante que teve uma premiação, não sei se foi um Grammy recentemente, que ele levou como acompanhante a mãe dele. O que mostra qual é realmente a figura de ânima dele, né? Ainda é a mãe, ele nunca conseguiu sair da mãe. Então, projetivamente, o que ele busca é uma saída da mãe e um encontro com a figura paterna. Algo que na vida dele não se apresenta. Só que ele tem que ir até Marte para fazer isso. Então, o mecanismo centroversivo dele, o extremo, é tão grande, ele sabendo que o ser humano é um ser coletivo, ele sabe que não pode ir para Marte sozinho, né? Porque eu podia, sei lá, faz a nave dele e vai para Marte. Mas não, precisa levar ao menos 1 milhão de pessoas para lá para a cidade funcionar. Então, ele está tentando refazer em Marte o que ele não é capaz de refazer aqui. Isso que você está falando aí, desse final aí, me lembrou o final do filme daquele Don't Look Up. Eu não sei como é em português. Não, acho que não olhe para cima. Não olhe para cima, é uma coisa assim, sei. Sabe qual é? Que a Meryl Streep é a presidente dos Estados Unidos. E o final é justamente esse. O cara lá riquíssimo, que eu acho que até era uma caricatura do Elon Musk lá, né? Uhum. Ele faz uma espaçonave para fugir da Terra que vai explodir, todo mundo vai morrer, e eles são os espertalhões. Aí eles vão para outro planeta e a Meryl Streep chega lá e já é comida por um dinossauro, né? Essa cena é muito engraçada. E é perfeito, né? Porque a ideia de que se você chegou no Éden e resolveu os seus problemas, você vai ver o que é o Éden. Sim, e todo mundo chega pelado, né? Sem roupa, nus, né? É verdade. Aí vem ela, ai, onde é que a gente está? E uou! O dinossauro come ela. Essa cena é boa. Vou eu fazendo spoiler aqui. É porque é um filme ou uma série isso? Não, é um filme. É filme. É um filme, é muito bom esse filme, sensacional. É verdade, é bem interessante. Ele tem muitas coisas legais. Acho que o Elon Musk não deve gostar. Mas é interessante olhar, né, e perceber como a nossa vida é uma grande metáfora. A gente acha que as coisas são reais, que elas são concretas.
E é muito difícil, né, quando a gente está em terapia com alguém, a pessoa ser capaz de olhar para isso e entender isso, falar: a questão não é o outro, a questão sou eu. Então, o outro não existe. O outro existe enquanto um aspecto projetivo meu. Eu preciso do outro para me perceber. Mas se eu não compreendo isso, eu acho que o problema está fora de mim. Então, que as coisas acontecem de tal jeito ou não acontecem por causa do outro. E não porque eu não consegui entender algo em mim. E é muito difícil, né, a gente chegar nesse ponto em que você realmente perceba e entenda que é você, né, ou que somos cada um de nós. Isso é muito... Sartre já dizia, né? O inferno são os outros, né? É cômodo eu achar que a questão é o Sim, outro, sim. que o problema está fora de mim, mas ele não está. Ele sempre está em mim. E quando eu percebo isso, quando realmente eu compreendo isso, a minha vida muda muito. Porque eu não vou mais buscar a solução ou a ideia de que eu posso mudar o outro para me satisfazer. O outro tem que mudar ou tem que se comportar como eu desejo, para que eu possa ser feliz. Isso não é possível. Essa é a diferença entre Platão e Aristóteles, né? Platão acha que você se adequa aos outros ou tenta adequar os outros a você. E Aristóteles dizia que não, o que você é o que você é. E não dá para ser modificado nesse sentido. Você precisa se adequar a você mesmo. Você precisa compreender a si mesmo. Sim. E junto com esse pensamento vem também que quando a gente se dá conta disso, né, das nossas projeções e tudo, aí a gente também entende que nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece com a gente, né? Uhum. Porque esse é um conceito também muito difícil de se entender, porque as pessoas são muito reativas quando entram em contato pela primeira vez com isso, porque fala assim: então eu quero ter uma doença. Sim, você quer ter uma doença que você ainda não sabe, né? Não é um querer consciente, mas é a ideia de que eu Sim, preciso daquela sim, doença para poder sim. nomear uma angústia. E também porque muitas doenças trazem benefícios, né, para as pessoas. Eu não sei se eu já contei aqui um caso de uma cliente minha que ela tinha marido e 2 filhos. E daí os filhos fizeram faculdade, foram morar em outras cidades, e o marido se separou dela, e ela desenvolveu um câncer. E daí o marido voltou para cuidar dela, e os filhos voltaram para morar com a mãe para cuidar naquela fase dela. E o câncer não regredia, né? E ela chegou a verbalizar isso numa sessão. Ela falou: Poxa, mas se o câncer for embora, o meu marido me larga e meus filhos voltam de novo. E eu vou Perfeito. ficar sozinha novamente. Então, assim, esse foi o caso mais gritante assim que eu peguei, né? Primeiro pelo porte da doença, que é um câncer, né? E segundo dela verbalizar isso, né? Do benefício que o câncer estava trazendo para ela. Isso acontece muito. Eu É não uma conheço loucura. pessoalmente, mas eu estava conversando com uma psicóloga sobre uma cliente dela que o marido estava ele tinha casos fora do casamento, e cada vez que ele aprontava que ele estava distante dela, o câncer dela voltava. Ó, E ela ficou anos nesse processo. Eu não sei depois como terminou, mas foram anos, o câncer reaparecendo em vários lugares. Mas era a forma como ela mantinha o marido no casamento, porque ele se culpava, né? Ele se sentia culpado, então ele voltava. É exatamente o caso dessa sua cliente, não é diferente. sim, no meu caso, né, trazendo uma questão minha aqui, né, eu sempre tive uma crise de hérnia de disco na cervical e na lombar. E eu detestava o meu trabalho. Eu trabalhava em empresa, dentro de um quadrado, assim, imaginário e real, né, tangível.
que não tinha nada a ver comigo. E eu passei anos trabalhando em empresa e eu era muito infeliz, muito, muito, muito. Quando eu fui demitida, né, depois de 10 anos numa empresa, cada vez que aparecia a possibilidade de um novo trabalho numa outra empresa, eu voltava a ter crise de cervical e lombar. E era tão grave a crise que a da lombar dava irradiação pelo nervo ciático e eu literalmente eu não conseguia andar, eu paralisava. E aí eu tinha uma super desculpa, eu me lembro que eu enchia a boca para dizer, poxa, eu não vou poder pegar esse trabalho porque eu tenho problema de coluna, né? E aí, depois de um tempo passava e aparecia outra oportunidade, eu gangrenava de novo. E assim foi durante muitos anos, até eu entender que eu realmente tinha que mudar, né? E que aquela dor não iria me abandonar enquanto eu não mudasse de profissão, né? Sim. Só que até você chegar nesse ponto, né? Aquela coisa, cada um tem o seu tempo, né? Eu demorei mais de uma década de sofrimento violento, né? Assim, é como se a gente tivesse um chicotinho, né? E ficasse se açoitando ali num alto flagelo terrível, né? Porque aquilo ainda é mais confortável do que a mudança, né? Isso que eu Olha que ia comentar. loucura, que Nem loucura. sempre. Eu vejo muito em pacientes com câncer. Eu conheci e conheço algumas pessoas com câncer, e tem uma coisa interessante nelas, é que exatamente elas é mais confortável ou é menos difícil a pessoa fazer o processo dela de transformação interior do que ela sofrer com todos os problemas que uma doença como essa traz, né? Mesmo ela sendo submetida a químios, rádios, cirurgias mutiladoras, ainda assim é como se a pessoa, não é uma preferência no sentido de uma consciência, mas é como se a pessoa preferisse isso a ter que fazer realmente a transformação. É uma Porque loucura. não é fácil. Eu contei para a Patrícia uma vez uma história que o nosso professor de teoria junguiana contou, ele conta isso, que eu acho muito interessante. Antes dele ser analista, ele chegou a fazer faculdade de engenharia, não concluiu, mas ele trabalhava com empresa de vidro. Eles faziam, ele e o pai faziam colocação de vidros em fachadas, em lojas. Só que ele é uma pessoa que ele não tem a menor vocação para a área administrativa. Ele não sabe administrar nada. Ele não consegue administrar nem o próprio carro. E não era a vocação dele. E o que aconteceu? Ele quebrou 5 empresas. Ele ele fechava uma e abria outra, insistindo em algo que não era para ele fazer. E aí teve uma época que ele estava numa situação financeira tão difícil, ele tinha um carro velho, assim, um carro bem detonado, com o fundo do carro já estava furado, né? Se passasse em cima de uma poça d'água, entrava água no carro. E aí ele estava precisando de uma furadeira e ele trocou o carro dele pela furadeira. Então, quer dizer, o carro dele não valia nada. Aí, a única coisa que ele tinha de bem material era a furadeira, e roubaram a furadeira dele. Quer dizer, ele precisou chegar nesse ponto de perder tudo materialmente, e aí o que ele fez? Ele voltou a morar na casa dos pais, e na época ele jogava tarô. E ele começou a atender no quarto que ele estava morando, na casa dos pais, atender jogando tarô, e do tarô a questão foi evoluindo para psicoterapia. Foi assim que ele começou o processo dele. E ele precisou ouvir de uma paciente que eu conheço muito bem, que foi quem me apresentou para ele. Ela falou: olha, eu sou europeia, eu sou uma suíça, eu sou mais racional e eu quero que você pare de ficar lendo tarô para mim e eu quero que você interprete as minhas questões. E foi assim que o processo analítico dele começou. Bem interessante, né? Essa parte eu não sabia. Eu também não, eu já tinha ouvido a história do carro, mas não essa. Porque ela me contou, essa pessoa que era minha professora de inglês, ela realmente é suíça, ela é meio suíça, meio canadense, então ela fala as 2 línguas, francês e inglês, mas ela me contou isso muito tempo depois, não foi ele que contou, quem contou foi ela. E eu achei muito interessante, porque ele precisou ouvir uma figura feminina para entender que ele precisava mudar, ele precisava evoluir o trabalho dele. Mas o interessante é isso, né? Então,
muita gente fala, a pessoa se auto-sabota, né? As coisas não dão certo porque ela se auto-sabota. Não, é porque ela está insistindo em algo que não é dela. Na verdade, a psique é sábia. Ela não está te sabotando, ela está tentando te dizer que aquele não é seu caminho. Não adianta você insistir em algo que não é você. Você tem que ir em direção àquilo que é você. E você precisa saber recepcionar né, os conteúdos, o que a vida te traz. Então, a gente interpreta errado. A nossa interpretação racional e comportamental é de que você precisa insistir naquilo. Enquanto na nossa análise, a gente entende que a psique está te dizendo que aquele não é o seu caminho. Não insista porque você não vai prosperar naquilo. Você tem que ir em direção àquilo que você é. E isso faz toda a diferença. E tem aquelas pessoas que têm tanta certeza do que elas são, que elas insistem muito naquilo e não ficam com sequelas, né? Então, assim, por exemplo, Gisele Bündchen, né? Logo, ela lançou um livro aí há anos atrás, alguém me deu de Natal, aqueles amigo oculto, né? Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse livro? Eu falei, bom, aí um dia eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, vou ler de uma tacada só, não tenho o que fazer, não tem livro melhor, vou ler. E fiquei muito impressionada com o que eu li ali no livro, porque ela conta, né? Não sei se vocês sabem, mas no resumo, ela estava tentando se firmar como modelo e ela não fazia parte do padrão de beleza da época, que era aquela coisa de heroine chic, né? Heroína chique, né? Daquelas mulheres magérrimas com olheiras, né? Os ossos todos aparecendo e ela tinha peitão, tinha as bochechas vermelhas, ela transpirava saúde e ela não conseguia desfilar para nenhum das grandes grifes. E aí teve uma semana de moda em Milão e ela participou lá de eu não me lembro do número, mas eu me lembro que era assim, tipo, 62 seleções e ela recebeu 62 nãos. Então eu fico pensando, meu Deus, como que ela tinha tanta certeza que aquilo era para ela, porque ela não desistiu. Aí, no 63º cast que ela fez lá, a seleção, foi para o Dolce & Gabbana e eles resolveram quebrar esse padrão e apostar na Gisele. E aí, quando a Gisele subiu lá na passarela, né, desfilando, quebrando aquele padrão de doença, né, de que era bonito e chique, ela começou, aí ela explodiu, né, e dali para frente ela foi embora. Então, eu fico pensando, tem essas pessoas, né, como o Cafu, da seleção brasileira também, mesma história. Então, assim, era a essência dos dois, né? Eles amavam, eles sabiam que eles queriam aquilo. Então, esse propósito muito claro na vida da pessoa também é uma coisa muito difícil, É né? difícil. Quando a pessoa sabe que ela é aquilo, ela sente que ela não vai pela razão, ela vai pelo que ela sente, né? Ela tem esse sentimento de que tem algo ali. É que nem a autora Rowling, alguma coisa Rowling do Harry Sim, Potter. do Harry Potter, né? J.K. Rowling, ela recebeu muitas negativas das editoras. Ela recebeu diversas negativas, mas ali, né, a obra dela conta a própria história. É impressionante como ela criou personagens onde ela descreve aspectos dela mesma e de como ela via o mundo, né? Esses personagens já estavam nela desde que ela era criança. E ela escreve, a primeira versão, ela escreve num trem. Eu lembro que ela conta essa história. Ela estava, acho que indo ou voltando da Escócia, que ela é escocesa, né? E ela estava em depressão, vivendo de assistência social, estava desempregada. E ela falou que tudo que ela tinha ali naquele momento era um caderno e um lápis. E ela começa a escrever a história. E ali ela realmente conta, né, todos os aspectos que ela enxergava. E aí a gente sabe qual foi o resultado. Mas é muito interessante, porque essas pessoas têm aquilo. É diferente de uma ideia racional de que você precisa ser isso porque é isso que está em voga no momento, é isso que dá dinheiro, é isso que a indústria, as empresas estão buscando. É bem diferente.
Sim, As sim. pessoas que sentem o que elas sabem o que elas são, elas sentem, e elas têm um impulso de ir atrás daquilo. Sim. No meu Vamos. caso das empresas, eu trabalhava por conta do salário, que eu ganhava um bom salário na época, que aquilo me proporcionava coisas que eram importantes para mim. Então você começa, ao meu ver, né, porque a palavra é forte, mas é uma prostituição. Não é sexual, né? Eu acho que é pior ainda, porque você vende a sua alma ali, né? Não só o seu corpo, mas todos os seus corpos, físico, emocional, mental, espiritual, eles levam tudo, né? Nessas grandes empresas. Você deixa de ter a tua persona, né? Você tem que se enquadrar ali, né? Naquele status quo, e é bem complicado. Sim. Alguém Tem quer? gente que gosta, tem gente que gosta. Tem. É aquilo que você falou, somos diferentes, né? Ô, Patrícia, vou te falar, eu me identifiquei muito aí na sua fala, que eu passei por uns processos assim também, e peguei eu recentemente até com saudades dessa época, tão perdida que eu estou, para tu ver. É fogo essa busca do eu, porque muitas vezes você nem sabe o que tu é, né? Muitas vezes eu me peguei depois que eu conheci a Cris, que eu comecei a fazer a psicanálise, até o que eu gostava, que eu acreditava que eu gostava, eu comecei a revisar isso, né? Da onde, o que é realmente meu nisso tudo. E ainda estou ainda no processo. Eu acho que não acaba nunca, Ana. E teve uma aula aqui, né? É, que eu falei aqui, eu acho que essa é a primeira aula que você está participando, não foi? Não, já Não é a é? segunda, Já é já a acho. segunda? É que ela é Terceira. ela é persona oculta, a imagem De repente eu não vi, eu estou até sem óculos, não enxergo o nominho, né? É, e essa questão da gente ficar buscando e sentindo saudade daquilo que já foi, do que poderia ter sido e não foi, né? Eu acho que é parte da gente mesmo, né? Mas eu perdi o que eu ia falar, na verdade, alguma coisa aqui que eu falei em outra aula sobre essa questão de empresa e tal. Mas, enfim, se voltar, eu falo. Você fala, mas como a gente estava falando, esse mecanismo é ser introversivo, porque por mais que aquela parte da sua vida fosse ruim, hoje você volta para ela para entender o que você é. Então, esse sistema é necessário, não há, digamos, você não podia ter feito melhor uso da sua vida de nenhuma outra forma, a não ser por ter passado por aquele ano, aqueles anos todos, aqueles 10 anos, com as suas dores causadas por aquela, digamos, indignação do próprio corpo com o que você fazia com você mesma, mas aquilo tudo era necessário e precisava ser vivido assim, porque é o polo contrário do mecanismo de consciência que você está criando. Isso pode durar décadas, pode durar muito Sim, tempo. eu sou muito grata. Outro dia eu estava agradecendo as dores, né? Porque Então, faz parte do mecanismo é de consciência. sério, porque se não fossem essas dores, eu estaria num grau assim de consciência bem menos expandido do que eu estou hoje, né? Longe, como a Ana disse, né? Estou longe de chegar onde eu gostaria, né? Mas eu acho que é um processo que até o último dia da gente aqui nesse planeta, a gente está em constante evolução. E a ideia é essa, a gente sair melhor do que entrou, né? Verdade. A gente não tem como. A ideia de que a gente não devia ter feito, não devia ter passado por certas situações, digamos, é um equívoco do ego, no sentido de considerar que as outras possibilidades não vividas poderiam ter sido vividas. E é difícil a gente entender isso, mas elas não podem ser vividas. Você vive, né? E tudo aquilo que acontece na sua vida é exatamente aquilo que você precisa para chegar em algum ponto. Então, né, eu tenho uma cliente que ela teve um caso interessante, ela se divorciou, casou de novo, e o primeiro marido não era adequado por uma série de problemas, e aí ela casou muitos anos depois com outro, e ele também não era adequado. Muitas reclamações parecidas do primeiro casamento. Aí ela se pega na ideia de que se ela tivesse
ficado no primeiro casamento, ela seria feliz. Uau! Falou, mas como, né? Você reclamava e, digamos, ele era inadequado na sua visão. Como é que você acha que você poderia ter sido feliz se você continuasse naquele casamento, olhando do jeito que você olhava, enxergando do jeito que você enxergava? E aí ela teve um caso com o ex-marido, para ela chegar à conclusão que não era ele. Você vê como Que doideira! você vê como uma pessoa fica presa na ideia das possibilidades não vividas. Então, se eu tivesse vivido, ou se eu tivesse feito daquela forma, as coisas, eu seria mais feliz hoje. Não, você não seria mais feliz. Não é porque as coisas não aconteceram daquele jeito que você é infeliz. Você é infeliz porque você não entendeu a si mesma. Se você não compreende qual é o seu real papel, você não vai ser feliz em nenhuma das possibilidades. Não tem como. Tudo tem a ver com o modo como a gente enxerga. E se você encontra quem você é, você vai ser feliz na situação em que você está vivendo. Tem gente que consegue encontrar felicidade nas situações mais adversas, né? Você imagina como é possível e a pessoa consegue. Aquele físico, o Stephen Hawking, ele falava, porque a gente sabe, né? Ele ficou mais de 50 anos completamente imóvel numa cadeira de rodas. Precisava até de computadores para poder se expressar. E ele dizia que ele era feliz. E quem olha... Se divorciou, casou de novo. Aí a esposa. Sim, como eu não sei. Mas ele, de qualquer forma, ele encontrou um modo de ser feliz. Com todas as limitações dele, ele estava em paz com quem ele era. Ele falava que a impossibilidade do corpo, de utilizar o corpo, fazia com que ele tivesse um cérebro e uma capacidade cerebral muito maior. Então, ele conseguia pensar e imaginar tudo aquilo que ele precisava para solucionar os problemas que apareciam para ele. Então, que acabou sendo uma vantagem técnica para ele conseguir viver dessa forma, né? É interessante porque, se a gente for pensar, ele foi o que foi exatamente pela limitação física dele. Eu entendi um pouco disso quando eu fui assistir o filme do Freddie Mercury. Não sei se vocês assistiram. Não vi. É muito interessante. Assisti, amei. E, assim, a gente sabe que ele não era só fantástico na questão vocal, que ele tinha uma voz muito rara, mas ele era muito genial nas composições. Tudo bem que não eram só composições dele, mas ele conseguia juntar, né, a capacidade de compor e cantar de uma forma tão única que até hoje ele, né, não surgiu ninguém igual a ele. E uma coisa que eu entendi, o fato dele ter sido gay foi que possibilitou isso. Ele só começou digamos, a expandir a genialidade dele quando ele começou a se aceitar. Olha. Não é? Porque era o modo como ele via o mundo. A mesma coisa com Elton John. Para quem viu o filme do Elton John, não é diferente. Claro que ele tinha uma série de problemas ali com a mãe, que a mãe dele realmente era o demônio em pessoa. Sim, era o Ziza. Mas, quer dizer, a genialidade de cada um de nós tem a ver com o modo como a gente enxerga o mundo, né? Ou não. Ou a nossa falta de genialidade tem também a ver com o modo como enxergamos o mundo embaçado, né? Mas sempre está no modo como nós enxergamos. Então, todos os filtros que nós temos fazem com que a gente se expresse de uma forma muito única. E isso é que permite que as obras sejam criadas e os conteúdos sejam trazidos. Os conteúdos que estão no inconsciente que precisam de nós para se manifestar. E o mecanismo para isso é essa introversão. Verdade. É o mecanismo em que a gente consegue tirar todas essas coisas horríveis por um lado e fantásticas por outro. É bem interessante como nós somos formados, né? Então, a questão é, se a gente pudesse ser quem nós somos de verdade, o que nós produziríamos? Se a gente não tivesse preso, né, ao olhar do outro, quem nós seríamos? A gente estava no o que você faz?
o que que você faz quando ninguém está te vendo, né? Mas a gente teve uma discussão no grupo, o grupo que a Patrícia participa, que uma das pessoas colocou, né? E se eu não tivesse sido vista dessa forma pelos meus pais, Sim, o que eu poderia ter sido? Eu achei essa pergunta muito interessante. sim, Quer dizer, a pessoa tem, verdade. né? Tá começando a perceber que ela não é ela de verdade. Ela Sim, é o desejo dos pais. E esse desejo não necessariamente é algo bom ou ruim, mas é a ideia de que eu estou presa no olhar do outro. Que esse é um assunto que eu trato bastante com a Ana, né? No sentido de estamos ainda presos a um olhar de pessoas que nos trouxeram ao mundo, que nos enxergam de uma determinada forma, e eu repito isso, né? Eu trago esse olhar para mim. Mas eu preciso desconstruir aquele olhar anterior para eu entender qual é o meu verdadeiro olhar sobre o mundo. Por isso que muitas vezes você precisa se libertar, né, daquilo que te aprisiona para você poder ser quem você é. E não é uma tarefa fácil, ela é assustadora, né, em vários sentidos. e você literalmente tem que peitar o mundo, né? Às vezes, né? E acreditar muito em você, em que você é, né? Qual é o teu propósito, Às o que vezes você nem é sente. uma questão de acreditar, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu não teria coragem de fazer tal coisa, ou de enfrentar isso. Mas qual era a sua opção? Sim, Muita gente me fala quando eu parei de comer glúten, porque eu era viciada em carboidratos. Fala, eu acho que eu não conseguiria fazer o que você faz. Eu falei, qual é a minha opção? Se eu passar mal do jeito que eu passei as outras vezes, eu vou terminar internada várias vezes, sendo operada até morrer. Então, isso que eu sempre retorno assim, porque tem muita gente que fala, ai, coragem, coragem, cara, eu acho muito mais coragem tu se manter nessa mesma dor sim, eternamente. Você faz um esforço para isso, né? Você coloca muita energia para ser o que você não é. É, verdade. exige muito mais, nem é coragem, né? Mas você vai sofrer muito mais se mantendo naquela dor do Vai. que. Vai, mas é difícil as pessoas entenderem isso. Elas acham que se elas colocarem a energia delas para se manter numa estrutura né, das quais elas não são realmente parte, elas vão ser melhores. E não vão, e elas vão descobrir em alguma fase da vida que elas foram infelizes. Sim. Mesmo, digamos, atingindo o ideal que a sociedade exige. Então, quer dizer, Depois de final, só voltando assim para a questão de câncer, né? Trabalhei um tempo com mulheres com câncer em grupos coletivos e realmente elas brindam a doença. Para elas foi a doença que trouxe vida para elas, que fizeram o relacionamento entre marido, filhos melhorarem, fizeram elas serem vistas de alguma forma, elas aproveitarem. E eu fico assim, meio admirada, porque você esperar uma doença, né, algo tão grave para você poder viver realmente. Isso é uma coisa que o Freud trouxe, mas na verdade a teoria não é dele. A teoria foi, né, no início foi atacada pelo Freud, pelos psiquiatras da época, que foi desenvolvida pela Sabine Spielrein, que é a mesma que aparece no filme Jornada da Alma. É a ideia da pulsão de morte. Quer dizer, para eu encontrar vida, eu preciso estar muito perto da morte. E por quê, né? Por que eu preciso chegar perto da morte para encontrar a vida? Só que isso é bastante arriscado, porque pode ser que você não encontre a vida. Mas significa que eu estou em busca de algo. Tem uma música eu não sei se vocês conhecem, uma música antiga de uma banda chamada Evanescence, que é Eu lembro dessa banda. Evanescence, eu gosto da mulher. Bring Me to Life, Bring Me to Life. E ela conta, né? E eu acho essa música muito genial, a letra dela. Fora que ela é uma música muito, muito forte, né? E ela conta, né? Ela fala exatamente desse processo. Ela está exatamente vivendo essa pulsão de morte. Tanto que no clipe da música ela está caindo de um prédio, né? Ela encontra a vida nessa queda. É bem interessante essa Não música. será medo de viver? Mas o que é o viver? Se eu tenho medo de viver, será que eu estou vivendo? Será que eu encontrei vida ou estou morta?
É. Quem de fato vive não tem medo da vida, mas quem está morto tem medo de viver. Porque o que eu posso fazer se eu encontrar a vida? Faz sentido? Tenho que pensar. Tudo aqui a gente tem que pensar, não é fácil, né? Porque você vai ter que refletir muito sobre questões existenciais. E esse processo de centroversão, ele... Porque, assim, se você vê nas religiões hinduístas, né, essa filosofia oriental, eles falam muito da morte e do renascimento, da morte e do renascimento. O processo de centroversão, ele, na verdade, você vai para dentro de você acaba morrendo, que tudo, o espaço, né, toda essa energia que você teve lá fora acaba morrendo para você renascer de novo? É que a gente tem uma ideia de que vida é aquilo que a gente entende como concreto. Não, mas eu estou falando de uma forma bem também ampla aí, já metafórica mesmo, da consciência, uma nova consciência que vai se apresentar. Então, daí ela... Eu só estou tentando fazer esse link com centroversão, com essa parte da filosofia oriental, que eu acho muito válida. Você tem razão no sentido de que a vida e a morte, o que a gente chama de vida e morte, é só um ciclo. Então, você vai e volta. A gente acredita que na morte, no que a gente chama de morte, quando a vida física se extingue, você vai em direção ao inconsciente, ou seja, você vai em direção ao centro. E você vai precisar, nesse mecanismo, buscar um repertório, né, de novas questões e retornar. E você retorna para exatamente elaborar isso. Então, de novo, o processo de vida e morte, ele é um processo centroversivo, sim. Nesse sentido, né, eu sempre falo que os orientais estão muito à nossa frente, porque eles têm a compreensão de que para você encontrar a si mesmo, você vai precisar passar pelo centro de si mesmo. Você tem que ir em direção ao seu lado mais obscuro. Tanto que eu acho que o Munir comentou, o Buda, ele geralmente é deitado, né? Ele é representado deitado. A gente conhece aquela figura do Buda sentado naquela posição que ele chama de flor de lótus, né? Isso era como ele meditava. Mas o Buda representado deitado é exatamente no sentido de que ele não vai para cima, como é a visão ocidental do cristianismo. Você ascende quando você vai para dentro de si. Então, você vai entrar em contato com seus aspectos mais desconhecidos, mais obscuros, para poder encontrar a si mesmo. Uhum. Eu falei uma vez aquela frase do Jung em que ele dizia que você atinge a iluminação não ao imaginar figuras de luz, mas ao se conscientizar da escuridão. E isso exige uma viagem para dentro de si. Você nunca vai se descobrir, você não pode se conhecer se de fato você não olhar para si. E esse olhar significa eu ter que entrar em contato com os meus aspectos mais desconhecidos, mais obscuros. É só assim que eu posso viver. Então, a ideia de morte, né, eu defendo que a gente precisa sempre se entregar ao processo de morte. Mas é claro que eu estou me referindo a uma morte metafórica. Porque se você não for capaz de se entregar à morte metafórica, você vai viver a morte literal. E isso, o ideal é que aconteça quando você está numa fase avançada da vida, que você já cumpriu o seu papel, e não que você morra jovem. Significa que algo ali não se conscientizou. A ideia do budismo, por exemplo, no menos do primeiro Buda, do Siddhartha, é que ele, uma vez atingindo o que seria a iluminação, a ascensão para os ocidentais, mas atingindo a iluminação, ele passa a entender todas as coisas, mas ele reencarna de novo e vai dar aula. Quer dizer, ele monta diversas escolas para ensinar aquilo que ele aprendeu até o ponto que as pessoas poderiam aprender. Então, a ideia de que há, mesmo desencarnado, há algo em nós que permanece, há algo de nós que aprende a cada encarnação e se mantém. O Jung não chegou na questão da reencarnação, ele falou que era algo muito complicado para ele entrar, e ele já tinha arrumado confusão com muita coisa.
Então, ele não entrou exatamente nessa questão. Há uma discussão de um paradoxo, se você aprende alguma coisa morto ou não. Né? Se uma vez desencarnado, você consegue gerar consciência ou não. Para Jung, não, isso não é possível, porque você não consegue justamente passar pelo mecanismo de centroversão, você não consegue sair do centro e voltar ao centro. Morto, você está no centro do que você é e só há aquilo. Não há mais nada com o qual você possa aprender. Então, seria necessária encarnação para aprendizagem. Então, é uma ideia, digamos, a encarnação, por natureza, é centroversiva. Você sai da origem e tende à origem de volta. Você precisa executar aquilo que você é via um mecanismo de pêndulo em que você vai e volta, ensina para aquele núcleo que foi que você aprendeu, traz uma nova energia para o núcleo que vai te empurrar para um novo processo de aprendizagem. Então, é algo... os orientais têm isso melhor no sistema de reencarnação deles, mas tem karma, né? Tem uma estrutura kármica, assim como tem no espiritismo. Mas é um pouco espiritismo diferente. kardecista é bem diferente. É porque no espiritismo a ideia do karma é de que você vai pagar pelo seu pecado, né? Ou pelo seu erro. E no oriental não existe. A ideia do karma não é algo em que você pague o preço, né, do seu... O karma não é julgamento, é simplesmente aquilo que você precisa fazer. Né? Aquilo que é seu para ser feito e aquela vida que é sua para ser levada. Então, também eles acabam não conectando, eles não usam regras para dizer que, por exemplo, um ser inferior é inferior ao ser humano. Todos os seres têm a sua finalidade e você pode reencarnar de qualquer jeito. Você pode... a ideia de Kafka de você reencarnar como uma barata. Né? É o karma e o dharma. O karma e o dharma. Falando desse filme, né, falando disso que a gente estava falando, sobre a ideia de perceber a morte como um recomeço, tá de novo naquele filme que eu sugeri, que é o Fonte da Vida, em português, que em inglês ele chama Fontaine. Acho que esse filme é mais fácil de achar, mas você vê que ele precisou da morte da esposa para encontrar a si mesmo. É muito bom esse filme. Eu assisto diversas vezes e várias vezes outros insights que vêm na minha mente. É muito assim. simbólico, né? Ele tem muita imagem, então bem interessante. Ana, você poderia considerar a morte e a encarnação como um mecanismo centroversivo, digamos, um oposto do outro. Então, digamos, o pêndulo para a encarnação é um pêndulo que tende à morte, o pêndulo da morte tende à encarnação. Então, são mecanismos em que a consciência, o núcleo do que nós somos, está no meio disso, entre os dois extremos desse movimento pendular. Tudo bem que Jung não disse isso e não é a gente está falando de uma evolução do próprio conceito, uma aplicação maior do próprio conceito. Ele pode ser aplicado nos entes menores em situações que vão além da vida. Pessoal, a gente está encerrando. Vocês querem colocar mais alguma questão, alguma pergunta? Querem concluir alguma coisa? Eu adorei esse conceito de centroversão, porque ele é bem tangível, assim, a gente consegue se ver nisso, ver o mundo nisso, né? As coisas. Adorei. E esse é o mecanismo pelo qual a gente escapa da aula anterior do Ouroboros. Mas eu gosto muito do Ouroboros também. E aquela imagem do Ouroboros, eu estou atrás dela. Eu queria aquela imagem para mim, eu acho fantástica. Depois você pode mandar Eu na internet. Acho que se você puser no Google Ouroboros... não é tão... Não? Às vezes... eu achei. Mas botar em imagens, né? Tem várias imagens do Ouroboros. Vou procurar e vou mandar imprimir, porque eu quero aquilo para mim. Mas você vê que aquela imagem ela se refere a tudo que é circular, porque a gente realmente a gente está dentro de uma estrutura circular. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha começado a terapia e eu fiquei obcecada com mandalas. E eu passava a madrugada pintando mandala.
Eu amo também. Então, mas eu não tinha a menor noção do que aquilo significava. E a ideia da mandala é exatamente aquilo que ela não tem um início e um fim, ela começa e se encerra em si mesma, e ela passa por níveis, né? E aí eu estava conversando com a minha irmã Carla há algum tempo, na época da pandemia, e eu achei muito interessante que o filho dela, na época, com 6 anos, estava interessado em mandala. E eu tinha um Olha, de mandala que eu tinha comprado para pintar, que eu não pintei, passei da fase, e dei para ele. Porque ele ficou de castigo sem o tablet, que ele aprontou lá, brigou com a mãe, ela tirou o tablet dele, ele chegou a ficar 1 mês sem o tablet, e aí ele foi pintar mandala. E eu achei muito interessante isso. Eu achei muito interessante sim. ele querer pintar mandalas. Aí eu dei umas mandalas para ele, ele adorou. As mandalas são os centros organizadores da psique. Então, você consegue, através dela, organizar os complexos. O complexo do ego é um complexo que tende a comer os outros, né? Ele funciona nesse aspecto parecido com a ameba. Então, ele vai trazendo tudo para dentro de si, mas essas forças e tudo isso precisa ser organizado. E as mandalas são uma forma da gente trazer essa organização do lado de fora para o lado de dentro. E você vê como isso é inconsciente, né? Eu estava no início da terapia, eu não conhecia né? Eu não conhecia exatamente o que. Eu só conhecia a mandala que os monges faziam, mas nunca entrei nesse assunto. Aí você pensa uma criança de 6 anos que está sendo alfabetizada, ela não tem como racionalizar essa questão. Você vê que é arquetípico mesmo. Sim. Isso é bem arquetípico, isso faz parte de toda a humanidade. E esse assunto que a gente falou, acho que foi na última aula, sobre o círculo, né, que é o todo. E aí eu até achei aquela imagem que eu te mandei de uma mulher grávida, e a barriga dela era o planeta Terra. A mulher, ela se equivale ao... Era Gaia, né? Gaia, ela se equivale ao self nessa fase, para a criança. Ela é a representação disso. Por isso ela contém o todo. É por isso que a gente fala, né, que a relação da criança com a mãe é fundamental para a formação da criança. Que a Patrícia até me perguntou, uma criança que é tirada da mãe muito cedo, né, ela tem como ser saudável, até onde a gente sabe, ela vai ficar com falhas complicadas. Porque a minha pergunta foi assim, tem muito isso, né? A criança que é criada pela avó, desde pequena, a mãe abandona, enfim, tem 1000 casos. E essa avó dá muito amor, dá muita estrutura, dá educação, né? Dá tudo para essa criança se sente realmente amada. E a minha pergunta era assim, mesmo assim, essa criança vai ter sequela, vai ter falhas no futuro? Aí a Cris falou que sim, que mesmo assim. A gente vê com os adotados, né? Todo adotado, mesmo quando adotado bebê e criado ainda com todo esse afeto, ele teve um rompimento na relação original. Mesmo que essa pessoa sinta que foi amada por aquela mãe que a adotou, ainda assim, ela sempre tem a busca pela origem dela. A origem, a busca da origem. Tanto que as leis já começaram a permitir que as crianças, né, que foram adotadas, quando se tornem adultas, possam buscar sua família de origem, porque a gente carrega isso. Só para complicar um pouquinho, em sociedades antigas e não tão antigas assim, muitas filhas eram doadas à mãe digamos, a chefe da sociedade matriarcal recebia uma filha como doação digamos, não necessariamente a primeira filha, mas uma filha ficava sacrificialmente para cuidar dessa avó. Nessas sociedades matriarcais, essa filha era dada como uma espécie de sacrifício, de dádiva a essa mãe maior da tribo. É que nessas tribos, né, a ideia da conexão com a mãe original é diferente, porque como elas são coletivas, são seres coletivos, o ego é coletivo, elas estão sempre dentro daquela estrutura, então elas não têm uma sensação de rompimento com a estrutura original. Ela não foi tirada do Ouroboros. Elas estão contidas ali. É como um animal. Um animal, se ele for adotado filhote por outra espécie,
ele não traz digamos, a crise existencial de ter tido uma Renegado relação pela mãe. rompida. Tanto que os animais filhotes podem ser criados por nós sem problema, eles crescem normais, eles não têm crise de identidade. Os povos antigos ou mais tribais, eles também não têm, eles podem ser criados pela tribo, sim, não precisa necessariamente ser pela mãe biológica, porque eles são parte daquela estrutura, aquela estrutura é um coletivo, então isso faz diferença. E isso a gente vai falar em outras aulas também. A gente vai encerrar agora, se mais alguém quiser... fazer Deixa eu falar só uma coisinha que eu me lembrei o que eu queria falar para a Ana naquela hora que me deu o branco. Boa, Patrícia, boa. Na prorrogação do segundo tempo, gol! Ana, que você estava falando, né? Que tem coisas que você já gostava, que hoje você não gosta mais, né? E que a gente vai... E aí eu estava falando que em outra aula aqui, eu falei sobre uma jornalista que era da Globo, chama Isabela Camargo, que ela teve como é que todo mundo tem agora? Burnout? Burnout. Eu ia falar no break. E daí ela quase morreu mesmo, e ela começou a pesquisar, ela pesquisou 5.000 mulheres, 5.000 pessoas que tiveram burnout, e a vida dela se virou para isso. Então, ela faz podcasts, né, e tal, e tal. E uma vez eu sigo ela no Instagram, e ela estava falando sobre essa questão de atualização de identidade. Que a gente, o tempo inteiro, a gente deve atualizar a nossa identidade, porque tudo muda o tempo todo, né? De permanente só em permanência. Então, às vezes, a gente se pega com amigos né, com coisas que não servem mais para a nossa consciência, para nossa, né, para aquele estágio que a gente está na vida, né? Pessoas, situações, lugares, pensamentos, crenças, tudo, né? Então, a gente precisa constantemente estar atualizando essa questão da nossa identidade. Aí, na hora que você falou isso, eu me lembrei, mas depois esqueci. Era isso. Adorei, Patrícia, obrigada. Adorei o termo atualização de identidade. Sim, Muito bom, obrigada. É isso, gente. Adorei. Prazer estar com vocês. Obrigada, Cris. Boa noite. Só para falar, esse ano a gente não tem mais aula. É. Depois eu vou passar uma mensagem para saber se vocês querem fazer no final de janeiro ou se a gente aguarda até fevereiro, mas aí depois a gente vê. Tá bom. Tá Então, feliz Ano Novo, Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal, a Patrícia, a Ana. Obrigada. Feliz festa. A gente ainda vai se encontrar nos grupos aí ou nas terapias. Sim. Beijo, obrigada, obrigada. Até ano que vem, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Como é que eu desligo isso?